Olá, bom dia jovens do sétimo ano, como estão vocês? Tudo bem? Bom dia a todos, aqui quem fala é o professor Otto e nós iremos dar início à nossa videoaula do sétimo ano. Olha aí, videoaula de filosofia para o sétimo ano do nosso querido colégio Viramundo. E quem vos fala hoje aqui é o professor Otto, com muita saudade, esperando um momento para nós nos abraçarmos de verdade e sentirmos o calor uns dos outros, tá bom? Muita saudade. Então, todo mundo fazendo aí, ó, abraçando seus braços, como se fosse o professor Otto, né, abraçando vocês. Cada vez o coraçãozinho aí, né? Nós nos amamos, nós também sentimos falta um do outro. Mas logo vamos nos ver de novo. Mas até lá, vamos conversar um pouco de filosofia por meio da videoaula. Então, vai buscar o livro de vocês, o livro do sétimo ano de filosofia, que temos muita coisa legal para conversarmos e vermos nessa videoaula. Agora, primeiramente, nessa videoaula, vamos conhecer um grande e famoso filósofo chamado Platão. Vamos conversar um pouquinho de coisas que já conversamos em sala de aula, porque pelo tempo que ficamos um pouco afastados, é bom que tenhamos um pouco de revisão. E vamos falar um pouquinho sobre Platão. Platão ele foi um aluno excelente do filósofo Sócrates, filósofo grego Sócrates, ele também era grego. E Platão, ele cria, né, vamos dizer assim, a primeira escola, que ele colocou o nome de academia, porque ele fez essa escola justamente no jardim lá de Atenas, chamado Acadêmicos. E Platão, ele tem uma atitude filosófica muito positiva, porque ele aprendeu com Sócrates que o mais importante é a verdade. E ele percebeu que os homens preferem viver na ilusão do que na verdade. Amam mais estar iludido, né, pelas imagens e pelas palavras de outras pessoas, pelas ideias de outros, do que viver a verdade, a realidade. Então muitas pessoas são enganadas, não é só hoje, mas desde a época de Platão, que é 300 anos antes de Cristo, né, Platão já se conversava de que nós precisamos amar a verdade e não ficarmos iludidos com qualquer tipo de opinião. Vamos lá? Eu queria assistir com vocês um vídeo, né, que fala sobre justamente o que Platão pensou. Esse vídeo retrata, né, uma história que Platão escreveu no livro dele chamado A República, que ele chama de alegoria ao mito da caverna. Vamos assistir essa história. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Esse é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro
prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Essa história, né, o mito da caverna, é justamente isso. Platão está mostrando que nós, como sociedade, vivemos muitas vezes na ilusão daqueles que tentam nos prender, nos limitar, para que nós não pensemos, não questionemos, não tenhamos nossas opiniões, nossos pontos de vista e não conheçamos a verdade. A verdade que nos é permitido conhecer é a verdade que quer nos mostrar, que muitas vezes não é a verdade, é apenas sombras, é apenas uma imagem. Tá? Então Platão questionou isto há mais de 300 anos antes de Cristo vir à Terra. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que são esses personagens do mito da caverna. Então, os prisioneiros, quem são? Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras, tradição, cultura, religião, ideias, tudo que nós aprendemos de nossa família, de nossos pais, nossos avós, bisavós. Tudo isso aí é usado muitas vezes nas mãos daqueles que têm o conhecimento para limitar e para deter as pessoas comuns e serem livres. Quem é a caverna? A caverna é o corpo, os nossos sentidos, é também a nossa sociedade em que vivemos, limitado, presa somente aquilo que possam nos mostrar. Né? Segundo Platão, é errôneo, é enganoso, todas essas coisas, depender somente dos nossos sentidos, porque nossos sentidos são muito facilmente enganados pelas ilusões. Se eu olho uma fotografia, eu acho que a fotografia é uma verdade, mas nem sempre é a verdade que está naquela fotografia. As sombras na parede, os ecos na caverna, nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos distorções sonoras. Por isso esses elementos simbolizam as opiniões erradas, o conhecimento preconceituoso do senso comum, que julgamos ser verdadeiro. Então esses ecos, essas sombras, são aquilo que nós recebemos distorcido, né, pela sociedade. Sair da caverna é justamente buscar o conhecimento verdadeiro, é buscar a verdade, é sairmos dessa prisão da escuridão. E quem é o prisioneiro que sai da caverna? De acordo com Platão, o único capaz de sair da caverna da ignorância é o filósofo, que é justamente aquele que pensa, que questiona, que está pronto para falar sobre aquilo que está sentindo e não aceita aonde está vivendo. Então ele quer buscar coisas novas, quer buscar algo novo, quer buscar algo além da sua própria vida. E a luz solar, o que é? A luz que ofusca a visão do prisioneiro liberto e coloca em uma situação de desconforto é o conhecimento verdadeiro, é a razão, é a filosofia. Muitas vezes a verdade ela quando chega de repente, nós não aceitamos ela como verdade porque é algo
contrária a tudo que nós conhecemos. Mas aos poucos ela vai se tornando dando sentido. Então vai ser algo racional, com inteligência. Vamos então questionando e percebendo que aquele conhecimento verdadeiro, apesar de um momento nos causou choque, mas é aquilo que vai nos libertar. Então o filósofo grego Platão concebeu a ideia da realidade dividindo a realidade em duas partes, sensível e inteligível. Então o que são a realidade sensível? É aquilo que nós vemos com os sentidos, aquilo que nós vemos com nossos olhos, ouvimos, choramos, tocamos. Isso é a realidade sensível. Mas existe a realidade inteligível, que é o que podemos perceber apenas pelo pensamento, pela inteligência, pelo conhecimento racional. Então, em que realidade você vive? Naquilo que os seus sentidos podem ver e sentir, tocar, cheirar? Ou você vive pela realidade do pensamento, da inteligência? Claro que os sentidos é importante para nós contactarmos as coisas físicas, mas muitas vezes nossos olhos, nossos ouvidos nos enganam, porque nós nos preocupamos em enxergar apenas as imagens. E às vezes as imagens e os sons não são verdadeiros, não são aquilo que realmente é. Então precisamos usar a inteligência para discernir todas as coisas. O que o personagem Sócrates tenta explicar a Glauco é que as pessoas presas na caverna são semelhantes a nós, simbolizam aqueles que se contentam com o mundo sensível, só com o mundo sensível. Já o prisioneiro liberto busca o mundo inteligível. Esse prisioneiro representa o ideal de filósofo, aquele que busca a verdade. Por essa alegoria podemos entender que as coisas que vemos no mundo sensível são cópias imperfeitas das coisas que captamos pela inteligência no mundo inteligível. O que captamos por meio da inteligência, Platão chama de ideias. Nós estamos com muita falta de ideias. Nossas crianças, nossos jovens deveriam estar cheios de ideias. Na verdade, estão com carência de ideias, porque estão recebendo ideias prontas de outras pessoas, nas mídias, nas imagens, na televisão, nas séries, nos desenhos, enfim, e não consegue criar suas próprias ideias. Então precisamos avançar e mudar, né, essa maneira de ser. Esse homem aí, ele é um poeta português chamado José Saramago. E ele escreveu um livro chamado algo que ele chama de sobre aquilo que todo homem tem, que é a cegueira. Fala sobre a verdadeiro cego. O verdadeiro cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer enxergar. Então ele escreve algo assim. Vou tentar é um textozinho que fala assim: estava eu, o José Saramago, em um restaurante em Lisboa, estava sozinho, quando de repente pensei, e quiçá fôssemos todos cegos? E depois, praticamente no segundo seguinte, respondi a essa pergunta que tinha feito. Mas estamos praticamente cegos. Cegos de nós próprios, cegos da razão, da sensibilidade, cegos, enfim, de tudo aquilo que nos torna seres razoavelmente funcionais no sentido de relações humanas. Agressivos, egoístas, violentos, enfim. Ele chama isso aí de ensaio da cegueira. É um texto que vocês têm no seu livro, no livro de vocês, na página 22, tá? Ensaio sobre a cegueira. Esse texto que eu coloquei aí, subi um pouquinho rápido, mas vocês têm ele na íntegra, ou quase na íntegra, parte dele, né? Esse texto,
aqui na página 22. Eu gostaria que vocês lessem, como esse livro de vocês, nessa página 22, e aqui tem nós temos aqui perguntas sobre este texto, sobre isso que foi falado por José Saramago. Abram na página 23 e vamos tentar responder essas questões aí, tá bom? A primeira pergunta dessa página diz assim: o que o autor quis dizer com cegos de nós mesmos? O que ele quis dizer com essa palavra, cego de nós mesmos? O que será que você acha que ele quis dizer isso? Eu acredito que ele quis dizer que nós não conhecemos a nós mesmos. Tá? Muitas vezes nós somos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Mas quem somos nós mesmos? Temos que nos conhecer nossa identidade, o que nós gostamos de verdade, o que nós queremos, quais são nossos sonhos, enfim. A segunda pergunta é: como o escritor português explica a Caverna de Platão? Que ao invés das pessoas se relacionar com a realidade, está se relacionando com imagens e as ilusões. Isso acontecia na Caverna de Platão há 303 anos antes de Cristo. Acontece hoje também, porque a caverna mudou, não é mais uma caverna embaixo do chão. Hoje a caverna são nossas próprias casas. Nós ficamos apenas vendo imagens, ou então na rua assistindo imagens. Tá? Então tivemos que deixar de viver a realidade para viver imagens e ilusões. Explique a frase: podemos explicar o que se passa, mas não temos justificação para isso. A situação é que o mundo está. Então eu coloquei aqui que apesar de se ter explicação lógica, mas não tem justificativa, pois os problemas do mundo é resultado do egoísmo e ambição dos homens. Então você pode até explicar por que as coisas estão acontecendo no mundo. Pode até ter explicação lógica, coerente. As coisas acontecem por disso, por aquilo outro. Mas não tem justificativa, porque na verdade os problemas reais do mundo estão no âmbito interior do ser humano. O homem é egoísta, o homem é ambicioso, que causa problema ao outro sem perceber que causando problema ao outro está causando a si mesmo e o ambiente que vivemos em comum. A quarta pergunta é: qual a relação entre os cegos e os prisioneiros da caverna de Platão? Simples, né? Ambos não conseguem enxergar a realidade como ela é realmente. E nós conseguimos enxergar a realidade como ela é realmente? Ou nós enxergamos aquilo que querem que nós enxerguemos? Temos que pensar sobre essas questões. Senão seremos manipulados. Olha aí, o menino sendo manipulado pela televisão. Outro aí ouvindo, recebendo informação de todos os lados, jornal, revista, rádio, televisão, recebendo todo tipo de informação, sendo manipulado pelas notícias, tá? E não questionando nada. Olha aí, colocando coisas na nossa cabeça, colocando coisas na nossa cabeça e nós com o olho vidrado na programação, sem questionar, sem criticar, sem passar um filtro dentro de nós, sabendo aquilo que nós estamos assistindo, se é bom, se é ruim, se é lixo. A maioria das vezes é lixo, né? Nós temos que ser pessoas que pensam e que não aceitem qualquer imagem como se fosse uma verdade. Olha mais também aí, não uso televisão, não vejo jornal, mas os celulares. As pessoas estão parecendo com essa imagem aí, as zumbis, cada vez mais. Parecendo zumbis, apenas voltado toda essa atenção para o celular. Está esquecendo as pessoas próximas, os problemas reais, bem próximos, que poderíamos resolver, e estamos preocupados com tantas coisas bem longe de nós. Tá? Somos como zumbis. Olha isso aí. As pessoas como andam na rua. Quando aparecendo a imagem de cima, a imagem é um desenho, mas aqui é fotografia. Olha como eles estão andando. Olha esses na fila aqui, todos também. Não se parece com a imagem de cima aí? Pois é, todos nós estamos voltando para dentro da tecnologia, da informação e comunicação, que é algo positivo, mas já dizia minha avó, tudo demais é sobra. Se não sabemos como utilizar, nós podemos ser usados por essas tecnologias.
E aí, sermos carregados, em vez de carregar o celular, nós sermos carregados por ele. Né? Possamos realmente ter uma percepção disso tudo aí. Aí tem uma historinha de Maurício de Souza, falando sobre justamente a questão do mito da caverna de maneira bem lúdica para criança. Logo nós vamos terminar. Eu quero falar que essa semana vocês vão receber uma folha xerocopiada com atividade relacionada a essa videoaula e ao livro, né, ao livro que vocês vão fazer em casa, tá? E depois nós vamos corrigir juntos em outro momento. Tá legal? Então vamos assistir junto aí essa historinha de Pitéria. Vem vindo outra, que é feia, que feia, Não tô entendendo nada. Que forma mais feia, fica parada o tempo todo, fora, fora. Não tô entendendo o que está acontecendo. Ei moço, pode dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se isso é outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida, olhando para a parede. Que é vida, só tem uma parede aí, você está atrapalhando, lá vem outra. Bravo, lindo, uhul. Ora, isso é só uma sombra, você devia admirar o dono dela, você está enganado, a vida está ali. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede? Ei, que é isso? Você não pode fazer isso, sai da frente. Que eu vou dar para vocês. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade. Eu. Ser engraçadinho, vamos dar um jeito em você. Calminha, amigo, eu só estava brincando. Volte aqui. Pode ficar sossegado, já estou indo. Pega ele. Esse clarão está me cegando. Isso é um castigo. Não devemos ter parado de contemplar a vida. E então vocês estão acostumados com a luz. Não estão acostumados com a luz. Vamos, amigo, abra os olhos devagar. E aproveite para ver tudo que existe aqui fora. Ei, ele está falando a verdade. Existe vida aqui fora. É tão mais bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Mas vamos indo. Temos tanto que fazer, isso é olhar. Adeus, moço. Tem vão que perderam, olhando para simples projeções. Passou o tempo. Bravo, lindo, tempo de hoje. O que está acontecendo? Ei, o que vocês estão fazendo? Pergunta mais boba. Como se não tivesse outra coisa para fazer. Estamos contemplando um fantástico show da vida. E a história continua. Tá bom? Um beijo, um cheiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Diz a Bíblia que o Senhor Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus é o Senhor. Tchau. Deus abençoe a todos.